Uma das perguntas que eu mais recebo dos meus clientes é com relação a como é produzida as estruturas dos meus produtos. Então, vou mostrar aqui a estrutura do sofá-baleia, né? A técnica que eu utilizo é uma técnica chamada de wood frame, né? Alguns conhecem como AFO, outros como wood frame. Mas é uma técnica muito utilizada, né, principalmente na Europa, né? É uma técnica que as maiores fabricantes do mundo utilizam, né? E ela te dá várias vantagens, né? Muitas vantagens com relação ao formato tradicional. Ela é uma técnica um pouco mais cara de ser produzida, exige também um pouco mais de conhecimento técnico, né, pela disposição que a gente produz, mas de novo, é uma técnica mais vantajosa, né, te dá mais liberdade de produção do que a técnica tradicional. Com relação aos meus produtos em específico, o que a gente entrega de diferencial, tá? Eu tenho vários pontinhos aqui que eu poderia apontar, mas os principais, né, é que eu gosto de deixar sempre essas madeirinhas, essas travessinhas aqui, ó, muito próximas uma da outra. Se você vê, tem várias e várias dessas madeirinhas, né, para poder, quanto mais próximas elas estão uma da outra, mais certinho, mais uniforme fica a curva, mais redondinha fica a curva, não fica aquela, na hora que a gente aplica a espuma, não fica aquela coisa toda facetada que a gente vê, né, em algumas peças. Então o método que a gente utiliza, ele é todo feito com base em caixas, tá? As peças são todas encaixadas, né, para montar. A gente sempre brinca que é quase como montar um Lego, né? Você vê que tem os encaixezinhos certinho. A gente utiliza todas as minhas peças, elas são, né, travadas com pino, parafuso e cola. Então elas são todas parafusadas. A gente leva muito a sério essa questão estrutural. Outra coisa que a gente tem de diferencial é o que a gente faz aqui dentro, né, do sofá. Todo, todo esse esqueleto que a gente coloca dentro da peça. Então isso aqui a gente chama, é um chassi. Nesse caso específico, você pode ver que a gente tem duas travessas principais, né, que são essa daqui, que ela sai daqui e vai até o final da peça, ela atravessa então o sofá inteiro e ela sempre vai se amarrando, né, com as outras peças. Pode ver que toda peça que ela tem interseção ou que ela apoia ou é apoiada, ela tem algum tipo de encaixe, algum tipo de amarra. Então eu tenho essas duas travessas que a gente chama aqui de travessas principais. Depois eu tenho aqui, só para travar essa curva aqui, ó, eu tenho essa outra travessa daqui de baixo, dá para ver ela, que é uma travessa secundária. Então eu tenho essa travessa secundária, tenho essa outra travessa secundária, que ela vai daqui, né, até lá, só para travar aquela curva de lá da peça. E depois a gente tem aqui o que a gente chama aqui de das paralelas, que são essas menores aqui, né, no sentido oposto. Apesar de chamar de paralelas, elas são todas colocadas, né, numa disposição irregular, justamente para que na hora que a gente for movimentar a peça, na hora do uso, né, da utilização, elas sempre ofereçam resistência uma contra a outra, elas nunca trabalhem, né, no mesmo sentido, nunca trabalhem favoráveis. A vantagem disso é que entrega uma resistência, uma rigidez da peça fora do comum, muito grande. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, as percintas, os elásticos, né, aquelas tiras elásticas aqui que a gente coloca, que a gente chama de percinta, a tendência, como aqui é um espaço considerável grande, né, e são muitas percintas, a gente coloca uma percinta a cada 5 centímetros, então vai muitas percintas, a gente coloca nesse sentido e coloca nesse sentido, né, fazendo a grade. A tendência é que a percinta ela comece a tensionar, né, toda a estrutura para o centro, ela começa a puxar a estrutura para o centro, a percinta, o elástico, ela quer voltar, né, para o lugar natural e aquilo começa a torcer a peça, né, a peça começa a ficar torcida, principalmente aqui nesse caso, que aqui é maior e lá é menor. Então a tendência é que a peça comece a torcer. Montando esse chassi, a gente evita isso, né, entrega uma rigidez. Você pode ver que se eu mexer aqui, a ponta de lá mexe junto, né, mas ela não torce, né, ela trabalha exatamente no mesmo sentido, né, tanto que se eu levantar aqui, ó, quer ver, deixa eu baixar aqui, dá pra ver melhor. Ó, pode ver que a gente levanta a peça ela trabalha sempre como se fosse um bloco único.
Então ela é muito rígida, entrega uma rigidez muito grande, né? Esse é o método que a gente utiliza então para todos os nossos produtos. Fica uma peça assim muito bonita, né? De se ver, algo extremamente de extrema resistência, né? Uma estrutura muito resistente. Depois disso a gente aplica aqui papelão, percinta, depois vem a parte da espuma e finalização. Mas isso eu faço um vídeo mais para frente.